E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, sejam para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos para aquele videozinho de teoria de perguntas de vocês sobre o universo de Zatch Bell e também Zatch Bell 2 que tá lançando. Sempre quando você quiser participar desses vídeos, vá lá no comentário do canal, beleza? Lá onde eu pego as suas perguntas, suas teorias e monto esse videozinho aqui, beleza? Então, sempre dá uma checada lá no comentário do canal, pessoal. Dito isso, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso você chegou agora e ainda não é inscrito. Também recomendo, se vocês quiserem, seja membro. Ajude aqui, apoie o canal e vamos nessa, vamos ver se vocês querem saber sobre Zatch Bell. O Carlos de Souza perguntou o seguinte: como serão as novas magias que o Gash poderá despertar no novo mangá? Será que o Gash mesmo irá criar elas? Assim criando cópia das magias dos outros Mamodos, mas com características de raio. Por exemplo, a magia de gravidade do Brago seria cópias usando magnetismo, criando também escudos elétricos móveis como a Teal, ou até mesmo criar armaduras elétricas como as armaduras do Magon. Cara, boa teoria, Carlos. A gente tá vendo que o Gash precisa mesmo de novas magias, ele só tá conseguindo usar 3, né, então tá muito difícil os combates pro Gash, ele tá tendo que se virar com o que ele tem, então faz sentido sim o Gash acabar despertando uma magia nova, né, a gente viu que o Kenshomi foi o único Mamodo até agora que conseguiu liberar uma magia nova, inclusive o Kenshomi só consegue usar ela até agora, ele não encontrou nenhuma garrafa dele ainda, então ele tem que usar apenas o Moporoco contra quem tiver contra ele, né, então o Kenshomi ainda tá mais complicado que o Gash ainda, porque ele só tem uma. E o Gash, mesmo com 3, e as 3 iniciais ainda, iniciais mais ou menos com o Zakegura, que já é meio médio, né? Mas ainda assim, não chega nem perto das suas magias mais fortes, né? Então, o Gash sim precisa liberar algumas magias novas. Porém, caso isso não aconteça, o único jeito do Gash evoluir é recuperando suas outras magias, né? O Gash é um dos Mamodos que mais tem magias de todas. Então, em algum momento, o Gash vai se deparar com o invasor que tá com a garrafa dele. Então, pode ser até agora o Rin pode estar carregando uma magia de raio, né? Já que o Gash era o rei, o Belial pode ter dado uma das maiores magias pro Rin. O Rin parece ser um cara mais alto, assim, na linha de comando do Belial. Então, pode ser que ele esteja carregando uma magia de raio. E quando o Gash vencer ele, ou o Kelmaru pode usar a mesma tática que ele usou contra o Gil para recuperar uma garrafa, né? Pode ser que ele tenta recuperar mais alguns poderes, mas já dá pra gente reparar que nesse começo do mangá o Gash está bem nerfado do que ele era antigamente. Então eu gostei dessa teoria do Gash despertar magias que ele começa, meio que ele cria uma magia nova, porém ele pega baseado em outros Mamodos, né? Seria uma cópia do livro de feitiços, que é uma cópia por completo, né? O Golden Book do Gash, aquele livro dourado, eu não lembro no final do mangá. O Kelmaru e o Gash conseguiram despertar o Golden Book, onde o Gash consegue usar todas as magias de todos os Mamodos que ele quiserem. Óbvio, precisa ter a permissão do Mamodo. Aí sim ele consegue usar. E eu acredito que a gente vai ver esse livro novamente no final do mangá. Pode ser que o Makoto volte a trazer esse livro novamente. Mas eu gostei dessa tua teoria do Gash conseguir criar magias que são parecidas com outras magias que outros Mamodos têm, né? Caso eu gostaria muito de ver o Gash com uma armadura de raio. Ficaria muito insano. O Patrick Henrique perguntou o seguinte: quando os 100 são escolhidos, qual é o critério levado em conta? E outra pergunta: todo mundo no mundo Mamodo se conhece? Pois no anime dá a entender que todo mundo já conhecia o Gash. Então, Patrick, respondendo essa primeira pergunta sobre como que os Mamodos são escolhidos, né, para a Batalha Mamodo, a gente não viu uma resposta, não tem uma resposta oficial no mangá ou no anime sobre isso, porém, a gente tem uma resposta sobre isso no filme, né, que não é muito canon, mas a gente pode considerar. No filme, a gente vê que o diretor, ele recebe, né, uma papelada de todos os alunos, e ele vai vendo um por um quem ele aprova ou não para participar da batalha. Então, todas as crianças Mamodos que a gente vê lutando na batalha, tem que passar primeiro pela análise ali do diretor. E no filme a gente vê que o julgamento dele é bem simples, né? Ele não perde nem muito tempo. Se o Mamodo tem um coração bom ou ele deseja se tornar o rei, ele passa, ele aprova. Agora, se o Mamodo ele tem um coração ruim, ele pode acabar querendo usar o privilégio do rei para destruir o mundo Mamodo e todo mundo nele, aí ele não passa. A gente viu ali no caso do filme do Demônio 101, e o Izumi também não tinha um coração bom e o diretor não aprovou ele. Mas daí a gente se pergunta, ué, mas o Clear Note foi aprovado, né? Então, como eu mencionei, o filme às vezes não é muito canon, né? Em algumas coisas ele responde muito bem e outras nem tanto. Porém, essa é a única resposta que a gente tem
sobre como são escolhidas as crianças para participar da guerra, né? E respondendo sua segunda pergunta, se todo mundo se conhece no mundo demônio, eu acredito que não, é praticamente impossível você conhecer todo mundo. No final do capítulo 16, o Ashton revelou que morreram mais de 10 milhões de demônios no mundo Mamodo. Praticamente impossível você lembrar de 10 mil Mamodos, sabe? É impossível você lembrar o nome e a cara de cada um. Então provavelmente quem conhecia o Ghast na Batalha Mamodo era quem convivia com o Ghast, via ele recentemente, morava no bairro, brincava ali, então por isso conhecia muito o Ghast. Não, o Ghast é aquele garoto que sofria bullying, sabe? Meio que quem conhecia o Ghast era coisa de bairro. A gente viu que existia muitos Mamodos que não faziam a mínima ideia de quem era o Ghast, sabe? Inclusive, conhecer o Ghast era proibido no mundo demônio. Quem conhecia apenas o Ghast era quem trabalhava, era muito próximo do Rei Mamodo. E, óbvio, o Rei Mamodo e a família dele. Tanto quando o Zion conheceu o Ghast, ele foi punido rapidamente, na hora. Eu até achei um pouco de burrice o pai do Ghast não mudar o nome do Ghast, né? Tipo, muda o nome dele, já que ele vai viver uma nova vida, muda tudo dele, né? Porque vai que alguém da realeza acaba falando, ah, sabe o filho Ghast do rei? Vai que alguém liga os pontos, ué, existe um menino também chamado Ghast, sabe? Já podia ligar os pontos, podia fazer uma chantagem, sabe que existem muitos demônios que querem a coroa do rei, querem o dinheiro tudo do rei, então é meio burrice Ghast ganhar uma nova vida, mas ter o mesmo nome ainda, né? Porém, quem conhecia o Ghast mesmo era quem já tinha brincado com o Ghast, ou já tinha conversado com o Ghast antes de iniciar a batalha. Mas não são todos que conheciam o Ghast, porque o mundo Mamodo, por mais que ele não é tão grande como o planeta Terra, né? Existem milhares de demônios vivendo lá. O Yami Merrick fez a seguinte teoria: posso estar maluco, entre parênteses, sim estou, fecha parênteses, mas tem uma teoria. O Sophie seria o atual Belial. Motivado pela sua derrota humilhante para o Brago no primeiro mangá, agora ele volta por vingança. E de alguma maneira ele superou o medo que tinha, e agora tá colocando terror em todo mundo. Cara, Yami, primeiro, sim, você está louco, eu concordo com você. Porém, cara, se você pensar lá no fundo, tem um pouquinho de sentido, tá? Tem vários pontos que ligam aos Sophies. Vamos lá, vou tentar comprar essa teoria contigo. Primeiro motivo, a primeira ordem que o Belial deu para os invasores era para matar um certo Mamodo, vocês se lembram quem era? Se o que o Zillion falou era verdade, o Brago foi o primeiro Mamodo a morrer. Segundo Zillion, o Belial convocou vários e vários dos seus invasores mais fortes para matar o Brago. Mas até agora, isso não foi explicado porque o Belial mandou matar o Brago desde o começo. E a gente sabe que o cara que mais odiava o Brago era o Sophies. Foi por conta do Brago que o Sophies perdeu a Batalha Mamodo. Existem muitos Mamodos que não gostam do Brago, mas o Sophies, a diferença do top 1 pro restante do pessoal que odeia o Brago é muito grande. O Sophies, ele odeia o Brago, então se o Belial for mesmo o Sophies, faz sentido ele querer já matar o Brago desde o começo, para ele já completar a sua vingança. Segundo motivo, na Batalha Mamodo, o Sophies sempre gostou de ressuscitar Mamodos antigos para ajudar ele a vencer a batalha. A gente viu que ele ressuscitou 40 demônios milenares para usar eles para se tornar o rei. E isso não lembra vocês um personagem? Sim, o Belial. O Belial tá fazendo a mesma coisa, ele também tá ressuscitando humanos, monstro de outros mundos, para fazer ele se tornar rei, né? Conseguir dominar o mundo demônio. É basicamente o que o Sophies fez também da Batalha Mamodo. Mais uns pontos aí ligando o Sophies também. Terceiro ponto, até agora todos os vilões que a gente viu no primeiro mangá já foram mencionados, menos o Sophies. O Ryou toda hora tá sendo mencionado no começo do mangá, né? O pessoal tava sempre usando o castelo dele, sempre usando o teletransporte do Ryou, o nome Ryou tava sempre sendo jogado na história. O Zion também já foi mencionado pelo Ghast, né? Que ele foi visto por último na Fortaleza dos Invasores, mas ninguém mais tem informação dele. O Clear Note tá sendo várias vezes citado agora, porque tá todo mundo indo atrás do Vino, e o Vino era o parceiro do Clear Note. E até agora, capítulo 22, e a gente não tem nenhuma citação sobre o Sophies. Mais um ponto aí que pode ligar Belial ao seu Sophies. E por último, e talvez mais importante, o Belial usa uma máscara. Ele esconde o rosto. Ninguém sabe se ele é um demônio, se ele é um humano, se ele também vem de outro mundo. E essa é a função da máscara, né? Pra ninguém descobrir quem você é. Imagina os invasores do seu exército descobrir que seu líder é o Mamodo. Então faz sentido ele usar máscara caso ele for o Sophies, né? Lembrando, também ZB1 lá da Batalha Mamodo, antes da gente descobrir o Sophies, ele também usava uma máscara. Inclusive ele também tinha um outro nome, que chamava Milord. Eu levantei esses pontos aqui, faz sentido, tá? Ser mesmo o Sophies por trás de tudo, porém
como mencionei, também não faz sentido, velho. Porque ele destruiria seu mundo todo, sendo que ele ainda quer governar, né? O Belial, ele quer destruir o mundo demônio. Mas o Sophis, ele quer governar o mundo demônio. Não faz sentido só ele viver, né? Então, tem algumas coisas que não faz sentido, porém, eu compro a tua ideia, cara. O Juan Lucas perguntou o seguinte: os chifres do Gash foram esquecidos pelo Makoto? Então, Juan, eu diria que sim, né? A gente viu os chifres do Gash no primeiro capítulo e durante 300 outros capítulos a gente não teve nenhuma menção sobre isso, porque o Mago descobriu que os chifres do Gash estavam crescendo ainda e durante 300 capítulos a gente não viu nenhum avanço, né, dos chifres do Gash realmente ganhando forma. E depois de passado 11 anos, agora em Zatch Bell 2, os chifres do Gash também ainda não estão expostos, né? Eu já fiz uma teoria sobre isso, que talvez isso acontece porque o corpo do Gash vai demorar mais para se desenvolver comparado aos outros Mamodos, porque o Gash ganhou o dom do rei, isso significa que ele vai viver 1000 anos, então o corpo dele demora um pouco mais para se desenvolver. Eu acredito também, quando o pai do Gash tinha a idade dele, o Gash agora tem 19 anos, eu acredito também, quando o pai do Gash tinha 19 anos, ele também não tinha os chifres ainda desenvolvidos, e a gente vê como é hoje em dia, né, ele tem uns chifrões gigantescos. Então pode ser que os chifres do Gash estão demorando assim para crescer, pois o corpo dele vai demorar mais ainda para se desenvolver, comparado aos outros, né, porque ele vai morrer por último. Mas eu acredito também fortemente que o Makoto simplesmente estava terminando a obra e falou: meu Deus, é verdade, o Gash tinha chifres. Ele simplesmente esqueceu, né? Mas eu acho que a gente ainda vai ver, talvez no futuro da obra, ele vai dar aquele time skip e provavelmente quando a gente vê o Gash adulto, ele deve ter aqueles pares de chifres maiores. E por último, o Vinícius Rodrigues perguntou o seguinte: qual é o idioma dos livros de feitiços? Cara, essa é uma pergunta muito boa, Vinícius. Essa resposta é bem complexa, na verdade. Porque, sim, é do mundo demônio, já foi mencionado na história que essa é uma linguagem do mundo dos demônios, porém, cara, eu tenho pra mim que é a primeira ortografia dos demônios, sabe? A primeira vez que eles fizeram as letras, isso a gente juntar essa com essa, primeira vez que eles estavam montando a linguagem Mamodo, sabe? E a gente sabe que todos os demônios também sabem a língua dos demônios, afinal eles nasceram nesse mundo. Porém, os demônios não conseguem ler os livros dos outros demônios. E o próprio Kelmaru, usando a resposta rápida, usando até mesmo os conhecimentos que ele aprendeu com arte, ele não consegue ler as outras páginas do livro, ele também não consegue entender a linguagem dos outros livros. Então não faz muito sentido, né? Porque se for uma língua só, era pra ele conseguir ler todos os livros, ou pelo menos entender alguma coisa, mas o Kelmaru não faz a mínima ideia, sabe? Porém, o idioma dos livros também podem ser de outros mundos, sabe? A gente tem a resposta que os livros não vieram do mundo demônio, foi um outro ser que criou esses livros, então, um ser, segundo o Clearnote, que não vive no mundo demônio, então sim, pode ser uma língua de um outro mundo. Acho que a gente descobre isso pela Shelly, que o Brago fala pra ela, né, que essa é a linguagem do mundo demônio que tá no livro. Porém, eu tenho ainda minhas dúvidas, sabe? Eu acho que ou é a primeira língua dos mundos demônios de 1000, sei lá, 1000 não, né? 5000 anos atrás, de 10.000 anos atrás, quando aconteceu a primeira batalha. Ou pode ser o idioma de um outro mundo, que explica um pouco porque o Kelmaru não consegue ler todos os livros, né? Faz bastante sentido ser um outro idioma. Mas é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, vai deixando aquele like. Se inscreva no canal para você não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch Bell. E nos vemos num próximo vídeo.